Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. A gente vai falar sobre domínio próprio com o pastor Regis, mas antes a gente vai falar com Deus em oração e a Gabriele vai fazer a oração. Gabriele? Boa noite, pessoal. Boa Então noite. vamos orar. Bondoso Deus, te agradecemos por mais esse dia de vida. Te agradecemos por cuidar de nós diariamente e nos dando tudo aquilo que necessitamos para viver. Também agradecemos por mais essa oportunidade que temos de ouvir, meditar e aprender sobre a sua palavra. Se for da sua vontade, continue abençoando o projeto Mais Sumário. Oramos em nome de Jesus. Amém. Valeu, Gabriele. Pastor, se o senhor puder fazer uma apresentação aqui para o pessoal. Imagino que a maioria não lhe conheça aqui do nosso grupo. Perfeito. Boa noite a todos, sou o pastor Regis Duarte Miller, me formei no seminário em 2010 e meu primeiro ministério foi em Governador Valadares, Minas Gerais, no ano de 2011 a 2013. Em 2013, em outubro, iniciei o ministério em Itapema, Santa Catarina, e ficamos lá até junho desse ano, quando iniciamos aqui em Ji-Paraná, Rondônia, esse novo trabalho, né, na Congregação Cristo para Todos, e um trabalho compartilhado com o Colégio Ubra São Paulo, aqui da cidade. Eu casei em 2008 com a Sheila, ela está aqui também, acompanhando a gente. A prima dela também está aqui, né, a Ana. E nós temos duas filhas, a Laura, com 9 anos, a Luísa, com 4 anos. E basicamente é isso. Meu irmão também está aqui no grupo, né? O Ricardo está acompanhando a gente também. E é isso aí. O Ricardo Miller, que está no seminário, é seu irmão? Meu irmão, a figura. Legal. Bom, eu já vou lhe devolver a palavra para o senhor dar seguimento ao que preparou. Pode ficar à vontade quando quiser começar, pastor. Perfeito, então. Eu agradeço, né, assim, de início, pelo convite que vocês fizeram. Um desafio interessante, fazendo a gente buscar aí um estudo, né, temático dentro daquilo que vocês estavam solicitando ou desejando apresentar aí no grupo. Me senti feliz com o desafio e espero que Deus possa estar nos abençoando nesse momento, para que esse estudo seja significativo para todos que estão aqui, né, participando com a gente, através dessa ferramenta tão extraordinária que, ao mesmo tempo que pessoas distantes possam estar bem próximas, acompanhando mesmo que seja de forma virtual, em comunhão pela fé em Cristo. E eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, vocês vão poder ir acompanhando por aqui. Vamos ver se deu certo. Ainda não. E certo. Está compartilhando? Compartilhou? Compartilhou, sim. Certinho aí. Uhum. Muito bem, então nós vamos falar sobre domínio próprio. E eu pensei nesse subtítulo, né, o fruto do Espírito Santo que age na luta contra os pecados. Na verdade, né, eu coloquei ele entre parênteses, que age porque o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. Então, digamos que, vamos pensar uma planta, uma árvore, ela produz o seu fruto, né? Então, se for uma macieira, vai produzir maçã, se for uma laranjeira, vai produzir laranja. E dessa forma, né, toda pessoa que estiver na fé em Cristo Jesus, na ação do Espírito Santo, vai produzir os frutos do Espírito Santo. Mas a gente tem um detalhe, né, que está ao lado, que é a nossa humanidade, o ser humano, que tem na sua natureza humana corrompida, né, que nós costumamos chamar de a carne, né? A nossa carne que
que milita contra o Espírito Santo e desejando produzir os seus frutos, né? Os frutos que são contrários aos frutos do Espírito Santo, que vão defrontar dessa forma. Domínio próprio aparece em Gálatas como um dos frutos do Espírito Santo, e a palavra grega que nós encontramos lá é um substantivo. O seu significado ele pode ser compreendido como autodomínio, exercer autocontrole, ter ou que tem controle de si, disciplinado, né? Então, todas estas palavras, né, essas qualidades que a pessoa tem através do fruto do Espírito Santo. No contexto de Gálatas, o apóstolo está sugerindo ao ouvinte, está sugerindo ao leitor, né, ao leitor de Gálatas, a respeito da importância de exercer total controle sobre os seus desejos, né, sobre as suas ações pessoais. O apóstolo está ali mostrando que é necessário dominar-se, que é necessário controlar-se, que é necessário segurar a si mesmo. Essas palavras são interessantes, né? Segurar a si mesmo, controlar-se. É até interessante que no convite que vocês fizeram, vocês colocaram lá um controle, né, de videogame. E a palavra controle vai aparecer bastante. Então, o domínio próprio está muito ligado a ter controle das ações. E aí eu trago para vocês aqui essa segunda tela, né? Então, aqui nós temos o domínio próprio, a palavra grega para ela, né? Enkrateia. E controle é uma palavra que traz várias conexões, né, para nós hoje. E é interessante a gente observar essas opções que ele traz. Mas, né, trazendo o significado de enkrateia, o domínio próprio, é autodomínio, exercer autocontrole, aquele que tem controle de si, aquele que é disciplinado, aquele que consegue segurar, controlar a si mesmo. E aí, como eu estava falando, né, o controle tem várias conexões. Temos ali o controle de videogame, né, que você controla aquilo que você vai fazer lá na televisão. Meu irmão está aqui, ele sabe bem disso, que ele tem controle, eu não tenho, né, daquele ali da esquerda. Não consigo controlar os bonequinhos lá de jeito nenhum, rapaz. Temos o controle ali à direita, o controle de TV, né, que te dá poder sobre o que você vai assistir. Temos o controle ali embaixo, à esquerda, né, que te possibilita entrar em casa, abrir ou fechar o seu portão. Temos um controle de ar-condicionado, que te dá poder a fim de você controlar a temperatura do ambiente em que você está, né, onde você tiver um ar-condicionado. Então, ter controle significa domínio próprio, querer indicar ao leitor que é preciso segurar a si mesmo, dar ordens a si mesmo, ser chefe para si mesmo, fazer o coração ser obediente a si mesmo, dar ordens aos seus desejos, ser senhor sobre aquilo que deseja, dizer não para o próprio corpo, né? Então, todas essas formas são significados para domínio próprio. Então, quando você tem algum tipo de controle na sua mão, né, você tem poder. Você tem poder sobre as coisas que você vai controlar, né? Mas nós podemos pensar outras coisas também. Por exemplo, o controle também pode acontecer a partir de uma ação ou da ação de uma pessoa sobre outra. Quando, por exemplo, duas equipes estão jogando, né, uma domina as ações junto ao resultado. E aí, quando isso acontece, a gente costuma dizer, o jogo está controlado. Então, quando eu jogava lá videogame com meu irmão nas férias, né, ele normalmente controlava o jogo, né? O jogo estava sempre controlado ali por ele. Pode ser também a ação que você usa para dominar os seus próprios instintos, os seus pensamentos. Ou será que você seria controlado pelos pensamentos e instintos? Sabe aquela música que às vezes vem na tua cabeça e começa a cantar ela? E diz, não, eu não quero mais cantar. E você continua cantando, né? Então ali é
é um exemplo que nós podemos dar para essa questão da ação, da sua ação, né, de domínio, de controle sobre aquilo que vai pensar. E muitas vezes essas situações elas surgem, né, sem você controlar. Quando vê, você está cantando uma música e você nem deseja fazer isso, né? Então, nesse sentido, essa palavra encráteia, domínio próprio, ela quer indicar às pessoas, né, os leitores da Carta de Gálatas, que é preciso segurar a si mesmo, que é preciso ter controle de si mesmo, poder sobre si mesmo, né? Você precisa dar ordens a si mesmo. Você vai parar de fazer alguma coisa, dizer não para o próprio corpo. E aí nós podemos entender o domínio próprio como o controle sobre os pensamentos, sobre as palavras, sobre as ações, sobre as reações que você tem. E a maneira como nós lidamos com o domínio próprio vai interferir direta e consequentemente na nossa vida. Então, é comum a gente ouvir durante a mocidade que determinadas ações que nós tomamos resultam do ímpeto da juventude. Temos muitos jovens aqui, né? Então, talvez vocês ainda mais tenham esse conhecimento. Ações que vocês tomam e resultam, e que são denominadas como ações resultantes do ímpeto da juventude. Alguém pediu a fala? Por quê? Ok, seguimos em frente. Então, a maneira como lidamos com o domínio próprio, ele interfere direta e consequentemente na nossa vida. Então, se a gente tem uma ação impulsiva, né, resultado do ímpeto da juventude, que seja, você também vai ter consequências para isso. Uma ação impetuosa que você tem na sua vida, né, nesse sentido, seria uma atitude, vamos dizer assim, irrefletida, né, que você não refletiu, não avaliou suficientemente. E essa ação seria o contrário do domínio próprio, né, que seria ser dominado ao invés de ter domínio. Seria agir sem domínio de si, agir de forma incapaz de controlar a si próprio. Então, todos esses aspectos são importantes e a gente precisa estar levantando aqui. Pensando um pouquinho a respeito de tudo isso, talvez vocês conheçam, tem um livro do professor Paulo Flor, Epístola aos Gálatas, um comentário. E ele vai trazer alguns aspectos interessantes a respeito de encráteia, né, domínio próprio. Entre elas, que o seu primeiro uso aconteceu no grego clássico por Platão. Então, a primeira vez que essa palavra foi usada foi por Platão, e nós encontramos lá no grego clássico. Ela também aparece nos apócrifos, na sua forma no substantivo. Ela é encontrada em Siraque 18:15, 4 Macabeus 5:24, e ela aparece no Novo Testamento 3 vezes, em Atos 24:25, Gálatas 5:23 e 2 Pedro 1, versículo 6. Então, todas essas são locais, né, onde nós vamos encontrar a palavra domínio próprio. Então, o professor Paulo Flor, ele fez essa pesquisa e nós podemos encontrar isso na sua Epístola aos Gálatas. E aí, fazendo um comparativo entre o contexto bíblico e o contexto profano, vamos dizer assim, nós encontramos os seguintes significados e distinções, né? Então, aqui nós temos essas duas flechinhas apontando o sentido clássico e o sentido bíblico para domínio próprio. No sentido clássico, é uma disciplina autônoma, alcançada e controlada pela razão humana, enquanto que no sentido bíblico é um dom, fruto do Espírito no cristão regenerado. Então, o domínio próprio, ele é uma qualidade, né? Ele é um fruto do Espírito que representa uma pessoa que está ou que é apta a viver e andar no mundo e manter as suas vestes imaculadas em relação a este mundo. Alguém que é capaz de dominar, alguém que é capaz de controlar as suas ações, os seus pensamentos, as suas palavras, né, os seus desejos. E aí nós vamos lembrar de Tiago. Tiago, ele fala lá no capítulo 3, no versículo 2,
a respeito do domínio sobre a língua. E aquela pessoa que é capaz de controlar a própria língua, ela é considerada por Tiago uma pessoa madura, uma pessoa que é capaz de dominar todo o seu corpo. Então, a gente tem essa visão de Tiago a respeito do domínio próprio, mostrando que a pessoa que é capaz de controlar a própria língua, ela também é capaz de controlar todo o corpo. Aí, seguindo em frente, eu queria trazer a vocês uma reflexão. Até tinha pensado, né, havia levantado a sugestão de talvez fazer uma pesquisa aí antecipadamente, mas não chegamos a fazer. Mas quem sabe pega um pedacinho de papel aí, o próprio celular, e anota. Em uma escala de 0 a 10, quanto você é capaz de controlar, de ter domínio no que fala? Né? Por exemplo, quais seriam as situações que nós teríamos domínio no falar? Falar palavrões, falar coisas desnecessárias, falar dos outros, né, das outras pessoas. Então, todos esses aspectos estão presentes aqui nesse primeiro ponto. Em uma escala de 0 a 10, quanto você é capaz de ter controle, né? De ter domínio, de controlar o que fala? O segundo aspecto, em uma escala de 0 a 10, o quanto você é capaz de controlar os seus desejos? Né? Eu quero comer... vamos dizer assim, eu quero comer um pudim, né? Mas você é proibido por algum motivo de comer esse pudim. Mas quanto você é capaz de ter esse controle para comer ou não aquilo que você está desejando? Em uma escala de 0 a 10, quanto você é capaz de controlar, de ter domínio sobre os seus gastos? Vamos imaginar que você tem uma renda e você precisa sobreviver com aquela renda. Ninguém está impedido de passar por dificuldades, por problemas, mas a gente precisa ter controle daquilo que gasta. Afinal de contas, muitas vezes, por causa de coisas supérfluas, podemos entrar em dificuldades, em problemas financeiros. E especialmente agora, né, na situação que nós vivemos em virtude da pandemia, onde nós vivemos uma inflação muito alta, a gente precisa ter ainda mais controle, né, de tudo isso. Então, em uma escala de 0 a 10, quanto você é capaz de controlar, de ter domínio dos gastos? Saber o que é importante, o que é necessário, daquilo que pode esperar um pouco, daquilo que talvez não seja importante, não seja necessário. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você é capaz de controlar, de ter domínio do tempo que fica assistindo uma série, do tempo que você fica na frente da televisão jogando joguinhos ou no próprio celular, né? Vendo redes sociais, enfim. Então, se você fosse fazer uma soma disso e multiplicar e depois dividir por 4, qual seria o seu resultado? 2, 3, 5, 10, 7, 8? Acho que 10 ninguém né? Mas qual seria o seu resultado? Com isso, a gente pode perceber que ninguém consegue evitar o pecado. Por quê? Ninguém consegue ser nota 10, né? No que fala, no que deseja, nos gastos ou no tempo que você fica fazendo algumas coisas da área do lazer, digamos assim, enquanto você tem compromissos a cumprir. As pessoas que exercem a fala frequente, por exemplo, elas ainda são mais tentadas a falar em forma imprópria e até mesmo falar em favor de si mesmo, em seu próprio benefício. E aí, a respeito disso, nós vamos encontrar uma citação de Martinho Lutero que eu trago para vocês. Aqueles que são verdadeiramente justos não apenas suspiram e imploram pela graça de Deus, porque veem que têm uma inclinação má e, portanto, são pecadores diante de Deus, mas também porque veem que nunca poderão compreender totalmente quão profundamente má é a vontade deles e quão longe ela vai. E porque creem que são sempre pecadores, como se a profundidade da sua vontade fosse má e infinita. Nós temos aqui, então, uma afirmação de Lutero,
bastante forte, que aponta um pecado presente de forma contínua e que carece sempre de atenção, né? O cristão, ele precisa estar em constante arrependimento, ele precisa buscar constantemente a graça de Deus. Mas como ter domínio próprio, ter autocontrole, né? E pecar com inclinação profundamente má, como se fosse má e infinita, né? Como se a sua ação fosse sempre má e infinita, como diz Lutero. Como que nós podemos ter domínio próprio, né? E pecar com inclinação profundamente má? E aí, a respeito disso, Lutero compreende que o cristão, ele sabe disso. O cristão sabe que ele é pecador. O cristão sabe que ele tem uma vontade profundamente má. E isso é algo que faz parte dele, do ser humano. E é isso que leva o cristão, portanto, o cristão, a frequentemente suspirar e implorar pela graça de Deus, como o Lutero cita ali. O reconhecer da sua inclinação má, o reconhecer dos seus pecados, o reconhecer da sua incapacidade de ter até mesmo o próprio domínio próprio, é que leva ele a implorar pela graça de Deus. Aí tem um autor, Larry Christensen, em A Mente Renovada, que vai nos trazer a seguinte ideia, né? A primeira coisa que percebemos é que há uma batalha sendo travada ali. É uma guerra entre o espírito e a carne. É a mesma guerra que sentimos explodir dentro de nós quando tentamos superar um mau hábito e não conseguimos. É a luta que enfrentamos quando nos sobrevêm pensamentos, ideias e atitudes que nos parecem impossíveis de ser controlados. É o conflito que sempre ocorre em nosso interior, quando nos sentimos chamados a realizar certa tarefa, mas acabamos batendo em retirada, perseguidos por dúvidas e temores. Em linguagem corriqueira, diríamos que é a briga entre o mocinho e o vilão que existem em nós. Então, essa é uma citação que nós encontramos ali, né, na Mente Renovada, de Larry Christensen. E parece que nós estamos aqui remetidos àqueles desenhos animados, né, que colocam um diabo e um anjinho, né, um anjo mau e um anjo bom, numa luta na cabeça do personagem. E talvez aquela ideia nos faça ver, né, ou nos auxilie até a compreender. E é a respeito disso que Martinho Lutero vai comentar, né? Ele dizendo: existem em vós dois polos contrários, o espírito e a carne. Deus ateia em nosso corpo um conflito e uma batalha, pois o espírito milita contra a carne e esta contra o espírito. Não peço de vós senão que sigais o espírito, fazendo dele vosso líder e guia, e que resistais ao outro guerreiro, a carne, pois isso é tudo que podeis fazer. Então, essa citação ela vai de encontro ao texto, né, que nós encontramos lá no livro de Concórdia, e que trata a respeito das boas obras. Vou pedir para alguém ler para nós. Alguém faz a leitura? Eu leio. Aqui deve-se notar cuidadosamente a diferença da qual Paulo diz, Romanos 7. Estou pronto e tenho prazer na lei de Deus, no tocante ao homem interior. Mas em minha carne encontro outra lei que não só está indisposta e sem vontade, mas guerreia contra a lei da minha mente. E com respeito à carne indisposta e rebelde, Paulo diz, 1 Coríntios 9, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão. E em Gálatas 5 e Romanos 8, e os que são de Cristo Jesus crucificam sim, mortificam a carne com suas paixões e concupiscências. Isso, então aqui a gente nota, né, nessa citação do livro de Concórdia, que com a citação de vários textos bíblicos, que essa luta não é uma luta simples. A gente não pode dizer que é fácil dominar a carne, dominar a natureza humana. A gente não deve levar a nossa vida como se fosse algo simples.
E talvez você vai perceber que realmente não é, no instante que você não ter controle de alguma situação. Então, aqui nós temos de notar, como diz ali, cuidadosamente a diferença do que Paulo diz, né? Entre a lei e o interior, no tocante ao homem interior. A nossa natureza, ela é inclinada, né, ao mal, ela é indisposta, ela é rebelde. E aí Paulo vai dizer, né, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a escravidão. Então, mostrando o quanto ele precisa, de fato, estar lutando ali, né, contra a sua própria natureza. O Alisson levantou a mão, por favor, Alisson. O Alisson, que é o Christian, mas tá bom. Ah, tá certo. Mas o que eu queria perguntar pastor, é que parece que a gente é meio refém, assim, nessa luta, assim, né, de que não temos, então, agora perguntando realmente, né, não temos, então, um certo controle sobre isso? É o Deus lutando em nós e os espíritos maus, as forças infernais lutando do outro lado, e nós, assim, ficamos reféns dessa briga, assim, nós não temos escolhas, assim, professor? Então, 1 Coríntios 9 está ali, né, mostrando, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão. Essa é uma ação que vem daquele que é cristão, daquele que conhece, como aquela citação de Lutero, que a sua inclinação é má, né, e que sabe que o seu corpo natural, o seu ser humano natural, ele vai ser inclinado a essas ações más. Então, ele vai buscar ainda mais a graça de Deus, né? Com a certeza de que não tem garantido nada, né? E ele vai buscar, nesta palavra de Deus, a força para enfrentar essas dificuldades. E exatamente a pergunta que eu ia fazer, né, como que tudo isso se aplica na prática da nossa vida cristã, né? Como que isso se aplica hoje, né? Eu tenho algum tipo de controle? É Deus que controla ou é a minha natureza que controla? Então, nós somos confrontados com situações de tentação constantemente. Vocês, eu, todos nós. E é ali que vai entrar em prática, né, o fruto do Espírito, o domínio próprio. É uma situação de tentação que você vai ter essa situação. A palavra de Deus, ela vai nos incentivar, né? Vocês têm a Bíblia aberta? Abram lá em Filipenses 2:12. Filipenses 2:12 vai nos trazer um aspecto interessante nesse sentido. Alguém tem fácil aí? Aqui eu tenho. Pode ler, então. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes... desculpa, eu tô com a linguagem um pouco mais antiga, mas... Não tem problema. Mas só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Isso aí. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Que também vai ao encontro lá do que tu tinha colocado. Que ação nós temos, né? Desenvolvei a vossa salvação. Paulo disse, esmurro o meu corpo. Então, vamos pensar que nós somos como um atleta. O atleta, ele treina, o atleta, ele pratica, ele se dedica com disciplina. E da mesma forma é a vida do cristão. A vida do cristão no desenvolver da sua salvação. Então, assim como o atleta também tem a orientação de um treinador, né, nós também temos uma orientação, que é a orientação do próprio Deus. E essa orientação, ela está ali para nós na palavra de Deus. E ali Deus nos inculca o que deve ser praticado. Lê o versículo 13 agora. Opa, eu acabei tirando, mas não tem problema. Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, aqui nós temos uma conclusão. Primeiro, desenvolver a salvação, mas é Deus quem efetua o querer. Então, uma vez que nós temos fé em Cristo Jesus, que estamos em contato com a sua palavra, Deus vai efetuar em nosso coração o querer. Deus vai efetuar o realizar. Deus vai fazer isso segundo a sua boa vontade.
Então, ao mesmo tempo que nós desenvolvemos a salvação, Deus também efetua em nós o querer e o realizar. E aí Paulo ordena que o temor e o tremor, né, acompanhem a vida daqueles que creem. Ali no versículo 12, né, o temor e o tremor. Acompanhem a vida daqueles que creem. E isso para quê? Para que a nossa natureza humana rebelde, a nossa natureza pecaminosa, seja mantida sob domínio no servir a Deus e no servir ao próximo. Né? Então, é Deus que realiza em nós a obra de domínio sobre a nossa natureza pecaminosa. Regenerado, ou regenerando, né, a nossa alma, e nos dando assim o seu espírito, o espírito da graça. Então, o domínio que Deus realiza sobre a nossa natureza é resultado da ação do Espírito. E o domínio próprio, que é o fruto do Espírito que age em nossa luta contra as tentações, ele resulta desse temor e desse tremor, né, que acompanham a vida do cristão. Ele que busca na palavra de Deus, que está em contato com ela, ele vai reconhecer que a sua vontade é sempre má. Mas a palavra de Deus vai estar sempre agindo na sua vida e ele vai frutificar os frutos do Espírito, o domínio próprio. Então, as tentações que nós sofremos somente poderão ser vencidas quando Deus, de fato, realizar em nós, na nossa mente, no nosso coração, né, o querer, isto é, o fruto do Espírito, o domínio próprio. Mateus? Opa! É interessante a gente sempre se dar conta, assim, que o querer fazer a vontade de Deus é ele que opera na gente. Mas o não querer é a gente que opera, né? Então é aquela batalha de sempre e muitas vezes talvez esse versículo faz a gente, de certa forma, se acomodar, né? Não, vai ser Deus que vai operar em mim um querer, então eu vou ficar esperando ele aqui, né? Mas o cara não se toca que o não querer é a nossa parte também, né? A parte do nosso eu pecador. E aí que vem a batalha no final, né? É verdade, é verdade. É que a nossa natureza ela é inclinada para as coisas que são contrárias à vontade de Deus. E aí, uma vez que elas são inclinadas a tudo que é contrário a Deus, né, então a gente vai ter sempre essa luta. Por isso, a importância de nós estarmos sempre em contato com a Bíblia, né? Uma vez surgiu uma situação, né, onde se tomou alguns cuidados dentro da igreja, enfim. E aí foi questionado, mas como dentro de um lugar entre irmãos, né, isso acontece? E na oportunidade eu disse assim, olha, é mais importante você ter uma ação como essa, onde você vai estar protegendo o todo de determinada forma, e você ter todo tipo de pessoa ali presente em nosso meio, né, com a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e quem sabe ser transformada pela ação do Espírito Santo, do que você ficar numa redoma de pessoas santas e perfeitas que né, não vão crescer, né, no amor cristão, não vão crescer no conhecimento, na palavra. Então, a gente vai estar sempre envolto de pessoas que, de repente, não têm uma santidade tão grande como a gente costuma dizer. E é melhor que elas estejam ali do que não estiverem distantes, porque estando ali elas vão estar ouvindo a palavra e estarão dando oportunidade ao Espírito Santo de agir, transformando o coração delas e elas sendo então regeneradas. No seminário só tem santo, né? Tá certo. Vamos cuidar com os comentários aí, porque tá meu nome, ó, Cristiano. Depois o Linden vem falar comigo aqui. É verdade, Alisson. Vamos em frente, eu quero fazer umas perguntas para vocês aí. Diante de tudo isso, né, o que nós temos de dominar? Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Saiu. O que nós temos de dominar? O que vocês acham? A língua. Aí, ó. Temos de dominar e ter controle da nossa língua.
Tiago 3, né? Inclusive ele vai dizer que aquele que domina a sua língua também domina o seu corpo todo. Que mais que temos de dominar? Não sei, talvez a questão de comida, assim, saudável. Pensamentos. Ó, Os pensamentos já complicam um pouco mais, né? isso, a gente vai chegar lá. Vamos voltar para o que a gente deseja. Ó. Temos de ter domínio e controle sobre os nossos desejos. Né? O que comer, por exemplo, foi o que foi falado ali, né? Gênesis 4:7, Mateus 26:41. Foi falado dos pensamentos, né? Ter domínio sobre e controle, né? Sobre os pensamentos e sobre as ações também. Conforme Filipenses 4:8, Marcos 7, 1 Coríntios 9. Então, o domínio próprio é o fruto do Espírito Santo, isso porque somente Deus pode dominar o nosso coração. Somente Ele pode efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar. Mas muitas vezes a natureza pecaminosa, que ela é representada pelo velho homem, né? Ela surge na nossa vida, trazendo consigo as suas consequências, trazendo consigo a tristeza do pecado. Então, a nova natureza que nós recebemos no batismo é uma natureza que precisa ser alimentada com a palavra de Deus. Pois somente a partir dessa nova natureza no batismo, né, e a partir do conhecimento da vontade de Deus, que você vai poder passar a controlar as suas ações. Controlar as suas ações com o auxílio do Espírito Santo, segundo a instrução de Deus. E é nesse sentido que nós vamos ler o Salmo 119, versículo 133. Vê se alguém acha aí. Salmo 119, versículo 133. Alguém lê para nós aí na tela. Firma os meus passos na tua palavra, e não me domine iniquidade alguma. Firme meus passos na tua palavra. Vocês já andaram em corda bamba? Não. Acho que não é uma experiência muito boa. Já andaram em alguma coisa assim que não tem muita firmeza? Não é fácil, é muito difícil, né? Tem um esporte, vocês já devem ter visto, o pessoal pega e... Eu não lembro o nome disso agora. Mas eles amarram uma Não é o slackline? Isso aí. Assim? Exatamente. É uma pinguela também não é firme. Uma pinguela também não é tão segura assim, né? Então, nós temos nesse salmo exatamente essa afirmação. Firma meus passos na palavra, e que não domine iniquidade alguma. A palavra, né, de Deus é onde nós vamos ter segurança e firmeza. No mundo, a nossa própria natureza, né, ela vai nos dar essa volatilidade, vamos dizer assim, da vida. Né? Então, diante das tentações que nós sofremos, diante da fragilidade da nossa natureza, é importante, fundamental ter na palavra de Deus refúgio e orientação, pois é a partir dela que nós vamos ter conhecimento, né, e a ação do Espírito Santo para militar com a nossa natureza que é corrupta, com a nossa natureza que é pecaminosa. E aí nós vamos lembrar de Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, né, ou a nova tradução, com a força que Cristo me dá, podemos enfrentar qualquer situação. Então, a única forma, a única maneira que o cristão tem de ter domínio próprio é esta, né? Recebendo a força de Cristo, firmando os passos na palavra, vivendo sob a orientação do Espírito Santo. E aí diz ali, né? A única forma de ter domínio próprio é esta, recebendo a força de Cristo, firmando os passos na palavra, vivendo sob a orientação do Espírito Santo. Essa é a única maneira. Então, a capacidade de controlar os pensamentos, a capacidade de controlar as palavras, a capacidade de controlar as ações e também as reações é resultado da ação do Espírito Santo. Né? Então, a única forma de alguém ter domínio próprio é essa,
recebendo a força de Cristo, firmando os passos na palavra, vivendo sob a orientação do Espírito Santo. E aí o Espírito Santo, agindo na nossa vida, né, irá produzir os frutos. E entre esses frutos, o domínio próprio, e trazendo para a nossa vida, né, tanto o realizar quanto o querer, né? Ele que vai efetuar o querer e o realizar na nossa vida. E aí a gente passa agora para um aspecto interessante. Quais são as dificuldades que você encontra? Quais são as suas fraquezas? Você deve conhecer. E é importante você conhecer, porque o diabo também conhece. E é exatamente na sua dificuldade, é exatamente na sua fraqueza que o diabo vai atacar. Né? É ali que ele vai encontrar a sua fragilidade, onde ele vai tentar te derrubar. Eu trago aqui alguns exemplos bem aleatórios, né, e possivelmente não seja a dificuldade ou a fraqueza de ninguém, ou talvez de todo mundo, né? Mas vamos ver. Quem de vocês tem uma dificuldade, uma fragilidade diante de um pudim? Estão acompanhando? Quem tem a fraqueza, dificuldade diante de um... Você vê aquele... Né, você consegue comer um pedaço só? O pastor Regis. Oi? Eu não consigo comer um pedaço. Você mesmo. Vale entregar ser dedo duro? Que mais? Quem de vocês não tem dificuldade, né, ou uma fraqueza diante de uma costela assim bem gorda, bem assada, assim, se desmanchando? Ninguém ou todos? Eu acho que quase todo gaúcho. Quase todo gaúcho. Olha, quase todos, não todos. Até acho que todos. Olha aí o Wilson, né? A gente está aqui em Ji-Paraná e o pessoal gosta de uma costela, né, Wilson? Então, o pudim até eu consigo evitar, mas a picanha costela é mais difícil, né? Mais difícil, né? Quem tem, né, a sua dificuldade, a sua fraqueza diante do alcoolismo, né, das bebidas ou das compras, por exemplo. E a gente sabe que, depois a gente vai falar um pouquinho, muitas vezes, né, não é só uma questão de falta de controle, de domínio de si, mas é até uma questão de doença já. Quem não tem as suas dificuldades, né, as suas fraquezas diante da língua, né, aquela questão de falar demais, falar mais do que deveria, né? Ou quem sabe da sensualidade. Então, se você consegue comer apenas um bombom na caixa, você é alguém que tem domínio próprio. Mas quando você abre uma caixa de bombom, você come apenas um ou você come a caixa inteira? Então, isso representa a falta de domínio, a falta de controle que nós temos. Então, seja algo assim, ou seja para coisas mais importantes, tenha uma certeza, né? Busque a ajuda de Deus. Leia a palavra de Deus, porque o Espírito de Deus frutificará o seu coração. Né? Ele também frutificará o seu domínio próprio, né? Dará forças a você. É o Espírito que dá condições a você de segurar a si mesmo, né? Como nós vimos lá no início, de dar ordens a si mesmo, de ser chefe, né, de si mesmo, de fazer o coração ser obediente a si mesmo, de você dizer não, o coração chega, né? De você dar ordens aos seus desejos, de ser senhor sobre aquilo que deseja, de dizer não para o próprio corpo, né? Então, todas essas situações que surgem aí. Então, conhecendo a palavra, conhecendo a vontade de Deus, conhecendo a ajuda dele, você vai ter mais força, né, para resistir às tentações. Porque você vai dizer, eu desejo, mas é a vontade de Deus? Isso vai agradar a Deus? Isso faz bem ao meu corpo, que é casa, morada do Espírito Santo? E se ainda assim você enfrentar dificuldades, né, para conter os seus próprios ímpetos,
Busque ajuda. Busque ajuda do seu pastor para conversar com ele. Olha, eu estou passando por isso, por este problema. Vá orar com seu pastor. Ajuda com tratamentos. Às vezes você precisa ter tratamentos e tomar até mesmo medicamentos para ter algum tipo de controle. Porque essas situações todas, a gente pode tratá-las como algo simples, mas não são. E elas podem crescer e aumentar. E aí elas vão se tornar um vício, um problema grave na nossa vida, que vai trazer tristeza, sofrimento para você, para as pessoas que estão à sua volta. Então, busca ajuda. Assim como vícios mais sérios, o alcoolismo, o uso de drogas, muitas vezes as pessoas costumam internar aqueles que passam por dificuldades com essas situações, talvez isso não aconteça, não aconteça uma internação porque você não tem controle sobre o que come, mas busca ajuda de qualquer forma. Busque ajuda para você ter uma maneira de controlar a sua ansiedade, o seu ímpeto, de ter domínio sobre as coisas, desde a alimentação até os vícios da carne, da natureza humana. Então, dessa forma, seja como for, busque ajuda. Dobre o joelho, busque forças em Deus, porque Ele vai restaurar a sua vida, a nossa vida, É Ele quem restaura a nossa vida. Nós vamos ouvir esse fim de semana em nossas igrejas, textos muito significativos. O Salmo 126 apresenta um povo que estava cativo, e Deus restaura a sorte desse povo. Deus restaura essas pessoas, aquele povo inteiro, fazendo com que outras pessoas de fora do povo olhem para eles e digam, de fato, grandes coisas tem feito Deus por essas pessoas. E aí eles vão reconhecer, realmente, Deus tem feito grandes coisas por nós. Então, é Deus quem faz isso. Deus restaura um povo, Deus restaura uma igreja, Deus restaura também o indivíduo. E aí é ali que nós vamos chegar no texto do Evangelho desse fim de semana, o texto de Marcos 10, 46 a 52, onde nós vamos encontrar lá um cego, um homem chamado Bartimeu, e ele não vê, mas ele sabe que Jesus está ali. E ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Senhor, tem compaixão de mim. Restaura a minha visão, restaura a minha vida. E ele grita, e as pessoas mandam ele parar, e ele continua gritando, ele está pedindo socorro, ele não suporta mais aquela situação. Então, assim como o cego Bartimeu, ele tinha total confiança que Deus podia mudar, que Jesus podia transformar, restaurar a sua vida, da mesma forma nós podemos ter total confiança que Deus também tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado como igreja. Ele tem nos libertado, através do sangue de Jesus que vem a nós. Aí a gente pode fazer aqui uma conexão com o texto do Antigo Testamento, onde as terras secas, elas vão encher, E aí, trazendo isso para o sangue de Cristo, é o sangue de Cristo que é derramado, enchendo a nossa vida, que estava seca, enchendo agora de perdão, de vida e de salvação. Então, é Deus quem restaura a nossa sorte, nos proporcionando um presente e um futuro. E que presente é esse? Que futuro é esse? Um presente abençoado, um futuro cheio de maravilhas, Então, especialmente reconhecendo que, por meio da fé em Jesus Cristo, nós seremos levados a uma terra prometida, onde todas essas coisas não vão existir mais, onde você não vai mais ter problemas com aquilo que fala, com aquilo que come, com aquilo que deseja, porque essas coisas fazem parte dessa vida, onde nós vamos estar diante de Deus, onde aquilo que mais iremos fazer é louvar o seu nome. Então, todos esses sofrimentos, essas tristezas, elas vão passar. Nós vamos viver sem sofrimento, sem tristeza, sem vício. Então, como aquele homem, aquele cego lá que grita pedindo ajuda de Deus, hoje também, muitos de nós se encontram cegos, se encontram aleijados, se encontram cheios de dificuldades por causa dos diferentes problemas que passam.
né? Muitos estão perdidos em virtude da situação que ele se colocou. O mundo submete a carne, né? Às vezes traz desejos que não são saudáveis. E aí muitos acabam sendo presos por esses desejos, né? Acabam se perdendo ali. E aí a cada um de nós, a cada pessoa que se encontra em alguma dessas características, né? Situações, a cada um Jesus chama a crer. E aí, uma vez que nós cremos, né, uma vez que nós estamos lá no fundo do poço, né, numa escuridão total, onde nós não vemos nada, não vemos presente, não vemos futuro, não vemos uma situação melhor, nós temos a presença de Jesus, que escuta a nossa oração, que escuta o nosso pedido e que, ao mesmo tempo, vem ao nosso encontro e diz: vai, a tua fé te salvou. Então, não importa qual seja a situação, não importa qual seja a fraqueza que você tenha ou que esteja enfrentando, você pode ter uma certeza que você não está sozinho, que Deus está ali. E como aquele cego, né, que não sabia onde, mas sabia que Jesus estava ali e gritava: Senhor, tenha compaixão de mim, nós também podemos levantar a cabeça, olhar para os céus, gritar pela ajuda, né, de Jesus, e ele vai nos atender, ele vai nos ajudar. Ele vai nos dar forças para termos domínio próprio, né, para termos controle sobre as nossas ações, sobre a nossa vida. E aí, né, diante dessa situação, a gente tem ali uma imagem, né, do Espírito Santo, para a gente concluir o nosso estudo, a pomba, na verdade, né, com a ideia de que nós possamos ter total consciência que o Espírito Santo de Deus vive em nós e exerce influência em nosso viver. Então, buscando a palavra de Deus, estando em oração com o Senhor, ele vai estar agindo para que nós tenhamos domínio próprio. E diante das nossas quedas em pecado, por falta de domínio, enfim, o Espírito nos chame ao arrependimento, transforme o nosso querer para um realizar de boas ações segundo a sua vontade. Então, que Deus esteja agindo na vida de todos nós, e sabendo que nosso querer natural é inclinado totalmente para ações más, como disse Lutero. Mas o Espírito Santo, que nos chama, ilumina, congrega, santifica, enfim, ele age na nossa vida para transformar o nosso querer, e assim Deus restaura a nossa vida, nos dando uma nova perspectiva, onde lá no presente e no futuro, rios de água viva fluirão. Deus agindo na certeza de que nos levará à vida eterna a todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Então, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha sido de bom proveito. Mas fico à vontade aí para vocês comentarem alguma coisa, perguntar ainda, né? Fiquem à vontade. Acho que uma coisa que me surge, pastor, é que, tipo, hoje em dia, né, olhando para os nossos meios, assim, normalmente o que mais se ouve é: tu tem que focar na tua felicidade. Esse é um tema que acho que a gente bate meio bastante aqui no Mais Sumário, mas é isso, né? Tipo, tem que focar na tua alegria, na tua felicidade, nas tuas satisfações, né? E acho que relaciona muito com o tema de hoje, porque normalmente os nossos desejos de satisfação e felicidade são contrários à vontade de Deus. Então, não é a nossa vontade que deve ser feita, mas a de Deus, né? Isso, e é o melhor para nós, né? Não é a nossa alegria que normalmente faz... O nosso prazer, eu acho que é melhor colocar assim, né? Não é o nosso prazer que normalmente faz bem para nós, mas as coisas que vêm de Deus, a vontade de Deus, né? E o melhor é quando o nosso querer vai ao encontro do querer de Deus, né? Exato. Mas isso só acontece quando o próprio Deus faz tanto o querer quanto o proceder disso. Exatamente. Acho que... Não sei se mais alguém tem mais alguma pergunta.
De fato, a gente tem muito isso, né? Todos nós temos desejos e talvez o principal desejo de toda pessoa é ser feliz e viver momentos de alegria, de prazer, né? Daí a gente pensa, aquele povo... Vamos abrir o Salmo 126. Aquele povo que estava vivendo cativo, né? Que estava passando por todo tipo de dificuldade, um povo que era feito escravo. E então Deus muda drasticamente a vida daquelas pessoas, né? E aí o salmista diz assim, ó, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, o que é o sonho? Qual o sonho? Qual o teu sonho, Alisson? Não é Alisson, é Christian, né? Christian, né, Christian? Qual o teu sonho? Olha, tem tantos, às vezes, a gente... Mas se formar no seminário, quem sabe? Pode ser. Né? Então tá aí um sonho. Mas você está na caminhada, você está aí no cativo do seminário, digamos assim. Você tem lá o sonho. Quando chegar a realização, você vai dizer junto com o salmista, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E entre as nações se dizia, aí as pessoas vão falar, né? Olha só quantas coisas Deus fez na vida do Cristo. Olha como ele foi abençoado. Olha só, ele está formado, né? E aí você vai reconhecer, com efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então, diante de uma situação, né, que você vive de dificuldade, de problema, os cativeiros da vida, né, nós vamos ter uma certeza, Deus vai estar ali também. E é Ele que vai restaurar a nossa vida, é Ele que vai restaurar a nossa sorte, é Ele que vai dar a todos nós um futuro diferente, um futuro melhor. E aí, diante disso, nós vamos reconhecer que Deus fez grandes coisas. Aí, na parte final do Salmo, restaura o Senhor a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, aqui nós temos a vida do cristão, né, no seu praticar diário, de constante esperança e confiança em Deus. Eu estou vivendo, estou semeando a minha vida, e aguardo em Deus, é Deus que vai restaurar a minha sorte, que vai me dar a vida eterna, que vai me dar a transformação que há de vir, né, no juízo final. Então, os textos desse fim de semana, eles são significativamente escatológicos, assim, vão nos levar para aquilo que Deus tem preparado para todos nós. Nós continuamos encontrando pessoas em nosso meio que são cegas, que são aleijadas, né, que passam por toda série de dificuldades. E a partir e por meio delas, Deus está agindo também. E a partir de Bartimeu, né, lá de Marcos 10, 46 em diante, nós temos, de forma bem clara, que Deus age no indivíduo, né, e aqui, né, Deus age no todo. Então, Deus está olhando por toda a igreja. O texto de Jeremias vai falar a cabeça da nação, né, que seria o povo de Israel representando todos os povos. E esse povo, ele recebe a salvação que será dada a todas as pessoas. Então, Deus vem primeiro a um povo, depois a todas as nações, e ele vem para um indivíduo, para alcançar individualmente cada um de nós, para restaurar o nosso coração, a nossa mente, para efetuar em nós tanto o querer quanto o realizar das boas ações segundo o fruto do Espírito Santo. Muito bom, pastor. Agradeço. O estudo foi muito proveitoso, com certeza. Acho que só abrindo talvez mais alguma colocação, alguma pergunta, nós podemos ir encerrando. Talvez só o pessoal não ir saindo, a gente quer conversar uma coisa depois, mas daí eu acho que deixa para depois, vamos tirar, acho que o print, ou se o senhor puder parar de projetar, pastor, e depois, acho que tiramos o print e o senhor faz uma oração para nós. Quem puder abrir a câmera para a gente fazer o print. Por favor, peraí.
Só preciso fazer uma coisa. Quem é que vai tirar o print? Ah, tira eu, tira aqui, tu também tira aí. Daí, garanto. Ah, só para aí, deixa eu botar em mosaico aqui. O pessoal tá fugindo da foto. Pois é, isso é uma coisa. Tá bom. Vamos lá. Pastor, quem sabe o senhor fica mais centralizado, tá cortando o teu rosto. Ah, é, tá bom. É. Aí. Vamos lá. 3, 2, 1. Sorria! Olha aí. Acho que saiu. Nos conduz em oração, pastor, por favor. Com certeza. Alguém gostaria de fazer algum pedido, algum agradecimento? Né? De repente, coloca ali no chat. Quem desejar fazer algum pedido ou algum agradecimento, só colocar ali no chat, nós vamos incluir o pedido e o agradecimento de cada um. Perfeito? Então, vamos conversar com Deus em oração. Senhor Deus e amado Pai Celestial, nós agradecemos a Ti por esta noite, nós agradecemos por todas as bênçãos que realizaste em nossa vida no dia de hoje. Nós agradecemos pelas oportunidades que tivemos de dar testemunho de Ti, do Teu amor. Também por todas as situações em que podemos ter controle sobre as nossas ações, sobre os nossos desejos, pensamentos, enfim. Reconheço que não fui perfeito e que pequei contra Ti, Senhor, e por isso peço perdão por todos os pecados que cometi. Peço que Teu Espírito Santo venha restaurar a minha vida, transformar o meu coração e a minha mente para que o meu querer e realizar seja de acordo com a Tua Santa Palavra. Querido Deus e Pai, nós agradecemos por este projeto mais sumário, por todos aqueles que estão executando a ele, que nós possamos ter oportunidades como essa para crescimento de toda a Tua igreja, de toda a nação, de todas as pessoas, bem como de cada indivíduo. Nós agradecemos, Senhor, por nos dar conhecimento do Teu querer e assim também por nos dar forças para o realizar da Tua santa vontade. Pedimos que Tu estejas abençoando todas as pessoas que aqui estão, todos os alunos do Seminário Concórdia, bem como os professores, todos os parceiros, todas as pessoas que estão envolvidas, auxiliando neste trabalho tão importante na formação de pastores para a seara do Senhor. Nós pedimos a Deus que Tu estejas despertando novos líderes, Tu estejas fortalecendo os laços entre os irmãos na fé, proporcionando a todos condições de servir a Ti com alegria. E que todos nós possamos olhar para trás, reconhecer que grandes coisas Tens feito por nós, reconhecer as Tuas maravilhas e que possamos olhar para a frente e saber que pela fé em Cristo Jesus teremos uma vida eterna, cheia de alegria, onde não haverá mais tristeza nem sofrimento, pois todas as primeiras coisas já passaram. Usa-nos como Teus instrumentos na propagação e divulgação da Tua boa nova. Que o nosso falar seja bom, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Que o Espírito Santo possa agir através de nós. E que assim muitas pessoas sejam e conheçam a palavra de Deus que traz perdão, vida e salvação a todos que creem. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.